Olá pessoal, dando continuidade à nossa oficina pedagógica, no vídeo de hoje iremos abordar os tipos de visão, tá? Os tipos de imagem e as coordenadas geográficas, ok? Bom, se tratando dos tipos de visão, a gente pode ter três, tá? Vamos lá. A visão horizontal ou frontal, tá? A visão oblíqua e a visão vertical ou aérea. Tá? Nessa imagem aqui, a gente está visualizando a frente, né, da escola Vicente Farenceno. Tá? Isso se trata da visão que nós temos no cotidiano. Né? Se nós nos deslocarmos até a escola, pararmos na frente ali, na rua, exatamente onde essa fotografia foi tirada, é exatamente essa visão que nós teremos. Por exemplo, a gente enxerga a parte frontal, né, da escola e nós temos um ponto cego. Ponto cego é a parte de trás dessa escola, né? Essa é uma característica da visão frontal, tá? Visão frontal ou visão horizontal, certo? Sempre terá um ponto cego, ok? Bom, o segundo tipo de visão, ele é como se fosse uma visão inclinada desse objeto, que é os fundos da escola, né? Naquela primeira foto eu estava mostrando essa rua aqui, né, a rua da frente, essa aqui é os fundos da escola, tá? Isso é uma visão oblíqua. Um exemplo de uma visão oblíqua no cotidiano, se nós subirmos uma escada e olharmos para baixo, inclinado, né, como se fosse um ângulo de 45 graus, tá? A gente vai ter essa perspectiva. Ainda tem pontos cegos, né, como por exemplo aqui, ó, pontos cegos é que eu não consigo enxergar esse lado da escola. Lá a gente sabe, né, que tem a pracinha, mas olhando essa imagem em si, eu não consigo identificar que lá tem a pracinha da escola, né? Então, a visão oblíqua, ela é como se fosse uma transição da horizontal para a aérea, que nós ainda não visualizamos, né? Mas que ainda tem a presença de pontos cegos, ok? Por fim, nós temos uma visão vertical, né, ou aérea. Essa é a visão dos mapeamentos, né? Todos os tipos de mapa, assim como imagens aéreas principais, né, ou imagens de satélite, tem esse tipo de visão. Não é a mesma visão que a gente tem do cotidiano, né? Vocês inclusive conseguiram perceber isso antes dessa própria aula, né? Ao responder no questionário prévio, né? Que era inclusive essa mesma imagem, né? Se nós nos deslocarmos até a escola, a gente conseguiria enxergar dessa maneira? Não, né, pessoal? Se a gente for até a escola, a gente vai enxergar a escola dessa maneira, né? Com uma visão horizontal. O objetivo do estudo desses tipos de visão é justamente essa: demonstrar a diferença da visão que a gente tem no cotidiano, essa aqui, a visão horizontal ou frontal, e que nas representações cartográficas será uma perspectiva aérea, tá? Então, essa diferença a gente precisa levar bastante em consideração na hora que for interpretar um documento cartográfico, certo? Seguimos então, ó, aqui tem um resumo, a gente consegue perceber claramente a diferença, né? No caso, aqui, nesse tipo de visão, é que a gente vai aplicar o alfabeto cartográfico, organizar uma legenda. O que seria o alfabeto cartográfico que a gente vai ver no próximo vídeo? Representar elementos em ponto, linha ou polígono. Isso também foi questionado, né, pessoal? Lá no questionário prévio. A gente vai, quando for a desempenhar as atividades do mapeamento, a gente vai implantar todos os objetos em ponto, linha ou polígono, tá? Através de uma visão vertical, né, visto de cima, sobre uma perspectiva aérea. Para ilustrar isso, aqui, ó, quando eu montei essas imagens de drone, né, essas duas imagens aqui, a visão oblíqua e a visão vertical, ela foi montada através de um voo de drone. Aqui tem um vídeo gerado por ele, ó. A gente consegue perceber, ó, que do jeito que o drone está passando nesse exato momento, a visada dele é um tipo de visão vertical, tá? Nós estamos ali, né, fazendo o controle do drone, tá? E aí ele vai rotacionar o drone e vai visar a escola, tá? Vai visar a escola, tá baixando, ó. A gente passou de uma perspectiva vertical para uma perspectiva oblíqua, tá? Isso é uma perspectiva oblíqua.
certo? Tem outro vídeo que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, que ele é do jogo, né? Microsoft Flight Simulator, o modo drone desse jogo, ó. Aqui eu consigo gravar, tá? Isso aqui está na base aérea de Santa Maria, ok? Esse é um tipo de visão que a gente tem ou não tem no cotidiano? Não tem, né? A gente não consegue visualizar o espaço geográfico sem alguma ferramenta ou algum veículo, né? Se nós entrarmos num avião, se nós entrarmos num helicóptero, dá para ter uma estimativa desse tipo de visão, né? Então aqui está passando, ó, vai chegar, isso aqui é para quem conhece Santa Maria, né? E o bairro Camobi especificamente, isso aqui é a Avenida Roraima, ó, a gente consegue perceber que era um dia de feira quando esse jogo foi feito, né? Esse jogo, o Microsoft Flight Simulator, ele utiliza imagens de satélite, a gente consegue perceber os carros aqui, as barracas, né? Como vocês são de Camobi, a grande maioria, vocês sabem que tem um dia específico, ou melhor, 2 dias específicos na semana que realiza a feira, né? Então aqui é a Avenida Roraima, aqui é a faixa nova e lá é a faixa velha de Camobi, né? Eu estou rotacionando, ó. Isso aqui seria, por exemplo, ó, a Escola Vicente Farencena. Agora ficou um pouquinho borrado porque eu pausei o vídeo. A Escola Vicente Farencena está aqui, né? Atrás dela tem aquele campo, certo? Que era o campo onde a gente estava durante a gravação do vídeo, né? Do drone, né? Isso aqui seria um tipo de visão oblíqua, né? A gente está enxergando a escola de uma perspectiva inclinada, tá? Continuando, assim como a Universidade Federal de Santa Maria, né? A Universidade Federal de Santa Maria está aqui. Nós estamos tendo nesse momento uma perspectiva oblíqua da Universidade Federal de Santa Maria. É mais fácil de identificar os objetos de uma perspectiva oblíqua, mas para o mapeamento é nesse ponto de vista aqui, ó. Aqui é a escola, né? Como eu comentei com vocês, isso utiliza inteligência artificial, né? Então ele olha nas imagens, ó, tem uma edificação ali, inclusive a quadra da escola está aqui, né? Tem as árvores da frente ali, a pracinha está aqui, não tem muito detalhe, mas ele consegue reconhecer as edificações. Olhando a escola, como a escola está presente no jogo, desse modo, a gente consegue perceber que isso aqui é uma visão vertical utilizada nos mapeamentos, tá? Depois que vocês assistirem os 3 vídeos, eu vou dar uma atividade para vocês, que vocês vão olhar um vídeo no YouTube, assim como esse, né? Que eu realizei um voo por Santa Maria, tá? Eu realizei um voo com um avião, no caso, no jogo Microsoft Flight Simulator, tá? E ali eu vou identificar alguns pontos de referência. Aí vocês vão fazer uma pequena atividade, né? Marcar os pontos de referência que eu apresento, que vocês conheçam, indicar quais os momentos do vídeo que é uma visão vertical, tá? Ou seja, a visão do mapa, né? Uma perspectiva aérea, certo? Dando sequência aqui, ó, nós estamos entrando nos tipos de imagem. Aqui eu peço que vocês peguem o kit de aplicação, peguem o óculos, né? Chegou o momento que vocês tanto queriam usar o óculos, aqui está. Para que serve o óculos do kit de aplicação? Para demonstrar para vocês qual que é a diferença de uma imagem bidimensional de uma imagem tridimensional, tá? Para entender o que a diferença principal entre elas, que é a questão que na imagem tridimensional nós temos altura ou profundidade, né? Então a gente consegue enxergar elementos mais perto que outros. Por exemplo, nessa maquete aqui, ó, esse canto da casa, ele está mais próximo de nós que essa árvore, por exemplo. Por quê? Porque esse objeto aqui ele tem um comprimento, uma largura e uma altura. Ele está em 3 dimensões, tá? Por que é importante entender se o objeto é bidimensional ou tridimensional? Será que nós enxergamos os mapas com profundidade? O que seria essa profundidade? Então, para isso que servem os óculos. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês sobre isso, sobre profundidade. A gente vai conseguir perceber a profundidade. Aqui a gente tem uma imagem de satélite de Santa Maria e eu tenho uma ideia da dimensionalidade, né, da tridimensionalidade. Porém, essa aqui é uma representação bidimensional, tá? Vocês podem até colocar o óculos, não vai acontecer nada, tá? Não vai acontecer nada. Por quê? Porque isso aqui não foi feita uma composição para ser visualizada em 3 dimensões, tá? Para a gente enxergar em 3 dimensões precisa ter 2 imagens fundidas. Não é o caso dessa aqui. Eu tenho uma noção, por conhecer Santa Maria e por interpretar essa imagem, que aqui tende a ser mais íngreme. Por quê? Porque
Porque se a gente olhar, tem uma sombra projetada. Então, se o Sol estava nessa direção, ele vai projetar sombra para cá, né? Normalmente as imagens de satélites são imagiadas, né? São formadas por volta de 10, 11 da manhã. Então, se o Sol está mais no lado leste, né? Ele vai projetar uma sombra para o oeste. Que é isso que está acontecendo, né? A gente tem um norte para cá, leste para cá. Ó. O Sol está aqui projetando sombra nessa direção aqui, certo? Bom, continuando então, aqui a gente tem uma imagem de uma carta topográfica, tá? É um fragmento de carta topográfica de Santa Maria e de Camobi, elas foram colocadas lado a lado, tá? Nela a gente tem a hidrografia, curvas de nível, sistema viário. O que eu quero mostrar para vocês é que essa aqui, ó, por mais que ela seja uma representação plana, ela nos traz uma informação altimétrica, tá? Se nós interpretarmos essas curvas de nível aqui, a gente vai perceber que isso aqui é um morro, tá? Que isso aqui é um morro, que o que caracteriza que isso seja um morro é que se nós prestarmos atenção nas drenagens, que são essas linhas azuis, né? Drenagem são rios, sangas, córregos, né? A gente consegue perceber que esse morro aqui, ó, ele está separando, ó, as drenagens elas correm para esse lado e outras correm para esse lado. Ou seja, esse morro aqui atua como um divisor de águas. Mas isso também é uma representação bidimensional. Eu estou tendo essa leitura através da interpretação das curvas de nível, tá? Que elas indicam altitude. Perfeito? Assim como essa imagem aqui, ó, uma imagem bidimensional, tá? Agora, eu peço que vocês coloquem os óculos, tá? Se vocês colocarem os óculos, esses aqui, né, que eu disponibilizei no kit, esses óculos aqui, tá? Quem usa óculos de grau, assim como eu, pode colocar isso em cima dos óculos, tá? Sem nenhum problema. Como vocês não estão muito acostumados com imagens tridimensionais, pode demorar um pouquinho, alguns segundos, para que vocês consigam visualizar, tá? Essa tridimensionalidade. Mas com o tempo, não muito longo, vocês vão perceber que isso aqui, ó, vai parecer que sairá da tela, ou seja, que vai ficar mais próximo de vocês. Isso é profundidade, tá? Isso é altura, certo? Característica de uma imagem tridimensional. A gente consegue perceber que esse morro aqui, ó, ele é mais alto do que essa parte da cidade aqui, ó, tá? Que é mais ou menos onde passa o Cadena, né? O Arroio Cadena. Esse morro aqui, que fica do lado da barragem do DNOS, esse morro Sechela, ele é mais alto do que essa região aqui, onde passa a rua ao lado dele, tá? Assim como esses morros aqui. Ou seja, isso, com uma imagem tridimensional, a gente consegue perceber a transição do relevo, né? A transição dessa topografia, que ela é mais elevada aqui, característica do Planalto, para a depressão periférica, que é aqui em Santa Maria, né? Vocês vão estudar sobre isso em breve, tá? Caso não tenha estudado ainda, certo? Então, a gente consegue perceber essa tridimensionalidade, né? Essa questão da profundidade com uma imagem anaglifo. Por isso que é importante, né, usar os óculos. Aqui também, inclusive, ó, a gente consegue perceber que tem duas linhas, ó. Que eu disse anteriormente que as imagens tridimensionais, elas são duas imagens fundidas, realmente são, né, pessoal? Ó, a gente consegue perceber que tem uma imagem aqui vermelha, né, que a gente consegue enxergar alguns traços dela, né? Aqui tem um pouco de vermelho, ó, aqui tem um pouco de vermelho, e tem uma outra em tons de azul. Por isso que esse óculos, né, é um vermelho, outro um azul, no caso ciano, certo? Então, um olho a gente vai enxergar uma imagem, com o outro olho outra imagem. O cérebro vai fazer essa montagem e nós vamos conseguir perceber a profundidade dessa imagem, tá? Essa aqui, então, como eu disse, vocês podem até continuar de óculos. Essa aqui eu fiz uma composição anaglifo, tá? A anterior aqui, ó, se vocês olharem essa imagem de óculos, ela não é uma composição anaglifo, tá? Mas essa aqui é. Então, se vocês colocarem o óculos, vai ser justamente que nem aquela outra imagem lá, ó. A gente consegue perceber que isso aqui é um divisor de águas, tá? Depois eu vou colocar essas imagens na plataforma Edmodo para vocês olharem com mais calma, tá? Ou vocês podem pausar o vídeo também, né? Se for o caso, vocês quiserem continuar olhando, ok? Isso aqui é uma imagem do Beira-Rio em Porto Alegre, tá? Essa é uma imagem anaglifo, tá? Durante a nossa aula síncrona, eu vou mostrar para vocês porque eu utilizei o Beira-Rio e não utilizei a Arena, tá? Mas a resposta é porque quando o mapeamento em 3D
de Porto Alegre foi feito, não existia arena ainda, foi lá em 2011 e 2012, tá? Mas isso eu comprovo em aula, certo? Se vocês prestarem atenção, colocarem o óculos, vocês vão perceber que essa parte da cobertura do Beira-Rio, ela está mais próximo de nós que a rua, ou seja, ela é mais alta. Assim como o topo dessas copas das árvores aqui, né, elas estão mais próximas de nós, portanto, elas são mais altas que a rua aqui, né? Essa região aqui tem um morro próximo do Beira-Rio, vai ser mais alto que aqui a rua. Então, isso é uma imagem tridimensional. E os mapas são tridimensionais ou não? Os mapas não são tridimensionais, né, pessoal? Essa é a diferença. O mapa é uma representação bidimensional, ela tem um comprimento e uma largura. Ela não tem essa questão de profundidade. Por mais que a gente pode confeccionar um mapa utilizando uma imagem dessas, né? Mas, de certa maneira, não seria um mapa, mas nós não vamos entrar numa discussão nesse momento. Aqui, ó, olhando essa imagem aqui, ó, a gente consegue perceber que tem uma linha verde. Isso aqui é uma mata ciliar, né? É uma vegetação que está ocupando principalmente a margem dos rios, né? Ao lado dos rios. Isso aqui é uma imagem que mostra... Aqui é o Big, né? Aqui é a rodoviária, próximo do centro de Santa Maria, né? Do lado do Big tem aquela sanguinha, né? Aquela sanguinha, o nome é Arroio Cancelo. Tá? Essa sanga ela não está aí por acaso. Essa sanga existe justamente porque é a parte mais profunda do terreno. Tá? Então, o que chove de um lado, o que chove do outro, por exemplo, ela vai em direção a essa sanga. Tá? E a gente consegue perceber isso aqui nessa imagem. Ó, aqui é a rodoviária, ali é o Big, como eu comentei, e aqui a gente tem uma vegetação linear. Essa vegetação linear normalmente está associada à mata ciliar. E ali, ó, por ser a porção mais profunda do terreno nessa região, né, se chove aqui em direção a esse morro aqui, ó, vamos supor que a água não infiltre no solo, né, ela não penetre o solo, ela escoe na superfície, tá? Ela vai se deslocar para o Arroio Cancela. Do mesmo modo, se chove aqui, né, ela vai se deslocar para o Arroio Cancela, né? No caso, essa linha vermelha aqui, exatamente nesse ponto que eu estou com o mouse, seria Avenida Fernando Ferrara, tá? Que ela é bem íngreme, né? Bem íngreme, certo? Então, os rios ocupam uma porção específica do terreno. E não é por acaso. O rio está ali justamente porque é a parte mais rebaixada, né, do terreno. Ok? E aqui a gente pode ver também, utilizando o perfil topográfico, né? O perfil topográfico é esse gráfico aqui que ele demonstra a variação da altitude. Naquele morro que eu comentei com vocês no início, interpretando as curvas de nível, eu tracei um perfil topográfico lá. Ó. A gente consegue perceber que ele é mais alto. Ou seja, isso aqui é um divisor de águas, né? O que chove nessa região vai correr para cá, vai correr para esse lado aqui. O que chove nesse lado vai correr para a cidade, tá? Então, partes mais altas configuram um divisor de água, né? E aqui, ó, para encerrar esse assunto, a gente tem um mapa hipossométrico de Santa Maria. Esse mapa, ele indica as altitudes. Tá? Vou dar um zoom nele aqui, ó. A gente consegue perceber que nas áreas mais altas, ó, vai separar a rede de drenagem. Ó. Essa rede de drenagem está correndo para cá, essa está correndo para cá, essa está correndo para cá. Ó. Se eu traçasse uma linha aqui no meio, ó, conseguem perceber que eu estou separando a drenagem. Essa linha que eu estou traçando no meio, exatamente onde estou passando o mouse, né, é o divisor de águas, ou seja, a parte mais alta. Tá? Então, levando isso em consideração, a gente tem um mapa desses, ó. Esse é o mapa das bacias, de certa maneira, das microbacias de Santa Maria, tá? Tem uma parte da bacia do Passo das Tropas, onde toda a água que chove aqui, se ela não infiltrar, ela vai ir até a foz do Passo das Tropas. A água que daqui, ela vai até a foz do rio Vacacaí Mirim. Nessa área em laranja aqui, toda a água daqui, ela vai até a foz do Arroio Cadena, desde que ela não infiltre ou não evapore, né? Mais ou menos nesse sentido. E essas bacias hidrográficas que a gente estuda em geografia, elas são delimitadas exatamente dessa maneira. A gente consegue perceber, ó, aqui é a área mais alta, essa área ela está separando. Essa drenagem vai correr em direção à bacia X, essa outra drenagem em direção à bacia Y. Tá? E para finalizar esse assunto, as coordenadas geográficas, né, elas existem para espacializar, né, para permitir que a gente localize determinado ponto, tá? Por exemplo, a escola Vicente Farencena, né? Através das coordenadas geográficas, que são linhas imaginárias, elas vão receber, né, quando essas linhas estão na horizontais, elas recebem o nome de paralelos.
Quando elas estão nos verticais, elas recebem um nome de meridianos, né? A partir da linha do Equador, que é o nosso paralelo máximo, o nosso paralelo maior, o mundo é dividido em 2 hemisférios, né? Tudo isso vocês já viram, eu só estou fazendo uma revisão aqui, tá? A partir do meridiano de Greenwich, divide o mundo em 2 hemisférios também. Então, Equador divide o mundo em norte e sul, meridiano de Greenwich em leste e oeste. E à medida que a gente se afasta do Equador, né, a gente vai aumentando o ângulo a partir do Equador, tá? Por que o ângulo máximo formado de latitude é 90 graus? Tá? Porque se a gente parar para analisar o Equador e o Polo Norte aqui, ó, o ângulo máximo formado é 90 graus. Tá? É um ângulo reto. Possivelmente vocês vão ver isso em matemática, se ainda não viram, né? Ângulo reto 90 graus. Por isso que a latitude máxima é 90 graus. Porque o ângulo máximo formado entre o Equador e qualquer outro ponto na Terra é 90 graus. Tá? E as nossas longitudes, elas vão de 180 em 180. Tá? Aqui a gente tem o nosso mapa, né? Demonstrando essa questão dos paralelos, né? De 0 a 90. 90 seria um pontinho aqui no Polo Norte, né? 90 graus norte. E de 0 a 90 sul também, que no caso ele está aparecendo até o 30 graus. Tá? As longitudes, como eu disse para vocês, iniciam no meridiano de Greenwich, certo? Elas podem ser de 0 a 180 leste e de 0 a 180 oeste. Tá? Então, se a gente parar para analisar, por que aqui é exatamente 90 graus? Porque partindo do meridiano de Greenwich, se a gente traçasse um outro risco aqui, né, que é esse próprio 90, a gente tem um ângulo reto aqui, um ângulo de 90 graus. Certo? As longitudes e latitudes, elas formam uma coordenada. Certo? Isso vai marcar um ponto. Por exemplo, esse ponto 1 que eu marquei aí, ó, ele tem uma latitude de 30 graus. Por quê? A partir do Equador lá, né, a gente está no hemisfério sul, então cada linha que tem aqui, está na horizontal, ela está de 5 em 5. Essa aqui é 10 graus, 15 graus, 20 graus, 25 graus, 30 graus. Ou seja, 30 graus sul, tá? Então, o meu ponto, só com o valor da latitude, ele poderia estar em qualquer lugar dessa linha, tá? Porque essa linha é de 30 graus. Porém, quando a gente entra com a longitude, que é a partir do meridiano de Greenwich, né? Vai aumentar à medida que eu me afasto dele, também está de 5 em 5. Aqui seria 30 oeste, 35, 40, 45, 50, 55 oeste. O encontro de um paralelo e um meridiano, ou seja, de um valor de latitude com um valor de longitude, a gente tem uma localização geográfica. Certo, pessoal? A gente vai trabalhar um pouco mais para frente sobre isso novamente. Certo? Mas isso era só uma revisão e nós nos encontramos no nosso próximo vídeo. Certo?